Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Nessas últimas semanas, particularmente no culto à noite, o culto de celebração, nós temos conversado um pouco à luz do texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, acerca da reconstrução nacional. No primeiro domingo, nós falamos sobre que depender de Deus é a verdadeira liberdade. Estávamos próximos do dia da independência do Brasil, e nós queríamos contrastar o fato de que a independência do Brasil política não pode ser à custa da independência de Deus. Domingo passado nós falamos sobre a necessidade de que, apesar de depender de Deus completamente, estejamos dispostos a ser instrumentos de Deus para essa reconstrução nacional, como instrumentos de Deus, assim como Neemias foi, quando sentiu a sua compaixão diante da situação que lhe chegou ao conhecimento, quando ele estava lá no exílio, na Pérsia, e chegou aos seus ouvidos que aqueles que foram deixados para trás em Jerusalém, estavam completamente desolados, em extrema pobreza, estavam com os seus muros da cidade que os protegiam dos inimigos derrubados, e o templo estava arrasado, de modo que já não havia condição alguma sequer deles terem culto a Deus como Deus prescrevia. Essa compaixão de Neemias o levou a uma missão, a um senso de missão. Ele orou a Deus e pediu: Senhor, me usa. E esperou durante 4 meses em oração, até que a ocasião propícia, quando ele estava servindo vinho ao rei da Pérsia, ele era copeiro do rei, chegou, e aí ele apresentou-se e assumiu aquela missão, mesmo reconhecendo a sua limitação. E nós falamos naquela ocasião que quando Deus lhe move o coração com uma compaixão profunda por uma situação, quando Deus lhe dá um senso de direção, uma missão que Ele quer lhe dar, e em terceiro lugar, quando você reconhece a sua limitação, você está pronto para ser usado por Deus, numa obra de reconstrução, que tanto pode ser da sua família, do seu casamento, da sua existência local como igreja, dos seus relacionamentos, da sua atuação profissional, ou qualquer que seja, como também quando, num momento como esse em que nós olhamos para o nosso país, também desejamos que ele passe por um processo de reconstrução nacional. Nós encerraremos essa série de 3 mensagens com algo que acontece depois que os muros são refeitos, que a cidade é novamente protegida, que o templo tem as suas portas devidamente restauradas e agora o culto pode começar. E para além da reconstrução material, para além da reconstrução econômica, social e política, Deus tinha um propósito muito claro, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu gostaria de convidá-los, portanto, a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 9, nós vamos ler o último versículo desse capítulo, e depois vamos dar um pulinho ainda no capítulo 10 e ler, em resumo, aquilo que aconteceu no capítulo 10, quando iremos também ler o verso 28 e 29. Abra, portanto, em Neemias, capítulo 9, verso 38. Alguns, antigamente, quando me viam chegar com muitas folhas de papel aqui, diziam: eita, o sermão vai ser longo. Então tem uma nova versão, quando eu trago o computador para o púlpito, então alguém diz assim: o sermão vai ser longo. Não vai ser tão longo quanto domingo passado. Domingo passado foi apenas 1h e 23 minutos. Nesse domingo eu espero cortar pelo menos uns 10% desse tempo, de modo que os irmãos sairão daqui mais cedo, tá bom? Neemias capítulo 9, verso 38. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler 9:38 e depois vamos dar um pulo para o capítulo 10, verso 28 e 29, logo em seguida, tá bom? Vamos juntos. Diz assim a palavra de Deus: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10, verso 28 agora. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras
para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Os seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos pedir a bênção de Deus iluminando o nosso entendimento. Ó Deus amado e querido Pai, diante da Tua presença, nós, o Teu povo, nos encontramos aqui, Senhor, neste lugar, para Te adorar na beleza da Tua santidade, para nos entregar e nos derramar na Tua presença como filhos e filhas que nós somos, ó Pai. Agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecido pela grande salvação que o Senhor tem nos dado, mas também, ó Pai, desejosos de crescer na graça, no conhecimento do Senhor, de poder compartilhar o Teu Evangelho em vida, com obras, mas também com a proclamação da Tua santa palavra. Por isso, ó Deus, reveste-nos agora de um senso de profundo quebrantamento diante da Tua palavra, que será ministrada agora, para que, ao invés de estarmos aqui com a intenção de ouvir um sermão de um homem comentando sobre a Tua palavra, o nosso coração agora esteja voltado para Ti e desejoso de ouvir a Tua voz. Fala conosco, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente e fala conosco, é o que nós oramos em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos, há vários exemplos na história de grandes reconstruções nacionais. Um deles aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Como os irmãos sabem, 3 países formaram um eixo, Itália, Japão e Alemanha, e foram derrotados ali naquele conflito que começou em 1939 e terminou em 1945, a Segunda Grande Guerra. Os comentaristas, quando analisam aquele momento, dizem que depois da terra arrasada, que principalmente a Alemanha estava, onde o seu parque industrial, toda a sua capacidade de produção econômica havia sido destruído por aqueles bombardeios que antecederam o grande dia D, o dia da invasão da Europa pelas tropas aliadas, lideradas pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Depois daquela situação dantesca em que o povo estava realmente numa situação de pobreza muito grande, aconteceu um verdadeiro milagre, e não somente lá, mas também no Japão, quando aquelas 2 grandes bombas atômicas arrasaram a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki. O Japão estava completamente arrasado, assim como a Europa, que tinha se aliado e sido invadida naquele momento. Acontece ali um milagre em ambos os países, tanto no Japão como na Alemanha. Mas especificamente na Alemanha, ele recebe um nome, ele recebe um título. Foi conhecido como o milagre do rio Reno, que é o rio da Alemanha, que corta a Alemanha. O chamado milagre do rio Reno foi a tremenda, rápida reconstrução e desenvolvimento da economia da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial. Parte dessa reestruturação se deveu a um plano de recuperação econômica produzido pelos Estados Unidos, chamado Plano Marshall, ou Plano de Reconstrução Europeia. Quem estuda isso no segundo grau, no colégio, deve lembrar. O presidente Harry Truman havia desejado ali expandir o domínio americano de alguma forma dentro da Europa, fazendo com que o comunismo de Joseph Stalin não tomasse conta das áreas que estavam abandonadas e arrasadas. E aí o seu primeiro-ministro, ou o seu secretário de Estado, não primeiro-ministro, secretário de Estado, chamado George Marshall, cria um plano onde em 4 anos, 13 bilhões de dólares, que hoje seriam equivalente a 143 bilhões de dólares, fossem investidos na reconstrução econômica da Europa. Só o Japão, do outro lado, outro país do eixo, que foi juntamente com a Alemanha e a Itália arrasados,
cerca de 16 bilhões de dólares na época foram investidos. E aqueles dois países que tinham enfrentado entre 1943 e 1946 uma recessão nunca antes vista, só para os irmãos terem uma ideia, o PIB do Japão nesse período da guerra caiu 48% e o da Alemanha 65%. Só para os irmãos terem uma ideia, nós estamos há alguns anos com um PIB de 1,5, 3 negativo. Lá eles tiveram 45% de queda, 65% de queda no PIB. Era uma terra arrasada, miséria. Aqueles 13 bilhões de dólares para a Europa, aqueles 16 bilhões de dólares para o Japão, representaram uma injeção de capital, de investimento dos Estados Unidos e dos países da Europa que tinham ficado do lado dos aliados, que permitiu que, mais de 50 anos depois, mas naquele momento, pouco tempo depois, aquelas duas economias da Alemanha e do Japão, ainda hoje, estejam entre as 4 maiores economias do mundo, junto com a China, recém-chegada a esse patamar, e com o próprio Estados Unidos. O que aconteceu ali era que, mesmo que todo o dinheiro americano, que obviamente não foi dado de bondade, era necessário que a própria indústria americana tivesse mercado para exportar os seus produtos, e a Europa estava ávida, mas não tinha dinheiro, então eles vendiam financiando para a Europa e para o Japão. Era necessário, no entanto, que todo aquele dinheiro americano, mesmo tendo sido muito e abundante, pudesse ser revestido de algo mais do que simplesmente investimento financeiro. E foi justamente ali que aquele milagre do Rio Reno não aconteceu na sua plenitude, porque, embora muito dinheiro foi investido, não foi possível perceber que, junto com muito dinheiro investido, houvesse qualquer iniciativa, qualquer incentivo, qualquer influência, do ponto de vista mais de valores, princípios, principalmente espirituais. Hoje, nós encontramos uma Europa e encontramos o Japão como algumas das nações mais secularizadas que nós temos. Eles não se tornaram, apesar de se tornarem mais prósperos, mais tementes, mais dedicados a Deus e aos valores e princípios ensinados nas Escrituras Sagradas. Parece que uma gangorra aconteceu. Na medida em que eles melhoraram de vida, eles declinaram espiritualmente. Junto com a prosperidade, infelizmente, a Europa, o Japão e até os próprios Estados Unidos estão tomados hoje por um secularismo, por um relativismo que tem tentado cada vez mais expulsar qualquer rastro de Deus e de suas verdades, não apenas na vida social, econômica e política, mas também na vida de valores. Fica claro que hoje este mundo próspero que nós, de um lugar onde nós estamos padecendo situações em que nós estamos passando, olhamos e vemos tanta prosperidade, e, no entanto, do ponto de vista espiritual, está muito claro que essas nações, entre dois senhores, Deus e o dinheiro, eles fizeram uma opção pelo dinheiro. Eles fizeram uma opção pela prosperidade econômica, porque não se pode, muitas vezes, servir a esses dois senhores. Toda essa reflexão que eu trago nessa noite é para lembrar que quando Neemias chega e, enfim, depois de 52 dias, consegue reconstruir aquela cidade, garantindo segurança, garantindo que eles pudessem agora tocar a vida melhor, porque agora eles tinham, de alguma forma, um plano de reconstrução nacional. No entanto, algo faltava. E é justamente nesse momento que nós nos lembramos do paralelo que existe quando uma reconstrução nacional acontece, porém, sem Deus e sem o fundamento de Deus. Nem mesmo o milagre do Rio Reno tirou a Europa do secularismo e do ateísmo. Nem mesmo Neemias, com todo o seu projeto, com toda a sua oração, com todo o seu planejamento, com toda a sua reconstrução, seria capaz de fazer algo que mudasse nos corações das pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque todo projeto de reconstrução na sua vida, na sua família ou num país, só é reconstrução plena e perfeita quando vem de dentro para fora e de cima para baixo. Porque se nada mudar de dentro para fora, nada mudará ao seu redor.
E se nada mudar de cima para baixo, você pode até se tornar mais próspero, o país pode até se tornar mais próspero, mas não necessariamente mais temente e dedicado a Deus. É pensando nisso que eu gostaria de conversar com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus a partir de um tema. É que a essência da reconstrução nacional, a essência da sua reconstrução pessoal, a essência da reconstrução de sua família, ou de qualquer renovação que passe como sendo um propósito de Deus, vem na sua essência como sendo um voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus é a essência da reconstrução nacional. E aí eu lhes convido para retomar agora o olhar para o texto sagrado. Se você prestar bem atenção, nós já estamos aqui no capítulo 9 de Neemias. Nas mensagens passadas, nós estávamos até o momento em que os muros foram reconstruídos. Mas se você voltar um pouquinho no capítulo 9, você vai perceber que no capítulo 7, Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ele faz um censo de todos aqueles que voltaram da Pérsia para Jerusalém, ainda no capítulo 7, verso 5 em diante. E quando chega no capítulo 7, no final, algumas daquelas famílias mais abonadas fazem contribuição para aparelhar o templo de todas as coisas. Aparentemente, quando eles começam a contribuir, você vai ver aí no versículo 70 do capítulo 7, que algumas dessas famílias contribuem com ouro, com bacias de ouro para o templo, para todo aquele processo das vestes sacerdotais, dos sacrifícios. Parece que quando eles começam a fazer isso, algo desperta para que eles percebam que, para além de uma reconstrução material, mesmo da casa de Deus, era necessário algo mais profundo. E aí nós chegamos ao capítulo 8, que você tem aí na sua frente. No capítulo 8 acontece algo tremendo, que é descrito tanto no livro de Neemias, como no livro de Esdras, que eu já disse para vocês na primeira mensagem, que na verdade é um volume só. Esses dois livros, Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, originalmente é um livro só. Foi escrito pelo sacerdote Esdras. Já agora, depois de Cristo, é que eles são divididos nas Bíblias das línguas modernas, a partir da Vulgata de São Jerônimo. No capítulo 8, que é descrito tanto no livro de Neemias como no livro de Esdras, acontece algo interessante, e que é descrito assim, verso 1 do capítulo 8. Em chegando o 7º mês, e olhe como tudo estava voltando ao normal, e estando os filhos de Israel já nas suas cidades, que agora estavam repletas de gente que tinha voltado do cativeiro, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, em Jerusalém, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Tudo estava acontecendo para voltar à normalidade. Cada um estava no seu canto, tomando conta da sua vida, vendendo as suas coisas, comprando as suas coisas, os filhos estudando nas suas escolas, as mulheres tomando conta dos seus lares. Aí alguém diz, já que está tudo normal, já que aparentemente todas as coisas estão nos seus devidos lugares, Esdras, por favor, leia para nós o livro da lei do Senhor. Esse livro da lei de Moisés era nada mais, nada menos do que uma transcrição que pudesse ser lida daquela lei que foi entregue no livro de Êxodo, no capítulo 20, no Monte Sinai. Era a própria lei do Senhor. Se você recorda da lei do Senhor, você sabe que ela tem 3 aspectos ou 3 divisões. Há a lei moral, que se resume nos 10 mandamentos e suas decorrências. Há uma lei cerimonial e sacrificial que norteava tudo como o culto tinha que fazer, uma espécie de manual litúrgico, para que todos aqueles fizessem as coisas da maneira correta. E havia leis civis, penais, sanitárias, ambientais, que nós conhecemos como lei civil.
O povo tinha saído do Egito, era só um aglomerado de pessoas. Eles iam se tornar uma nação quando entrasse na terra prometida. Precisava de códigos, porque eles até então, por 430 anos, tinham sido cativos no Egito. Agora a situação se repetia. Por 70 anos eles tinham estado na Babilônia, agora estavam voltando para a terra prometida. Tinham que revisar como se comportar em sociedade, que crimes eram mais severos e precisavam ser mais punidos, que relações sociais eram normatizadas para vender, comprar e assim por diante. Mas mais do que tudo, eles estavam preocupados com um aspecto que a Alemanha após-guerra, que o Japão após-guerra, que o Plano Marshall, o milagre do Rio Reno não se preocupou. É que não existe sociedade próspera, não existe sociedade bem equilibrada do ponto de vista político, econômico e social, que possa dispensar a sua coluna vertebral e que pode ser resumida numa frase do Salmo 33, mais do que feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor. Eles entendiam isso porque eles faziam parte de um povo chamado povo da aliança. Os judeus tinham feito uma aliança com Deus quando Deus o retirara do Egito, para que não houvesse outro Deus diante deles, é o primeiro mandamento. Não fizessem para si nenhuma imagem de escultura tentando supostamente reproduzir Deus ou qualquer de suas criaturas. Não tomassem o nome de Deus em vão e separassem a cada 7 dias um para santificá-lo e dedicá-lo exatamente a Deus. Eles eram um povo da aliança, e quando a aliança é dada lá atrás a Moisés, Moisés diz assim: esta é a lei do Senhor, e eles respondem a esta lei dizendo assim: tudo quanto ali está prescrito, nós obedeceremos. E ali um pacto, uma aliança, um compromisso de não ter outro Deus, e Deus cuidá-los como um povo peculiar dentre todas as nações, foi firmado. Agora, depois de 70 anos, era necessário uma repactuação. Você já ouviu essa expressão? Algumas vezes as pessoas falam assim: temos que reconstruir esse país, unir esse país, temos que redefinir o pacto federativo. Essas expressões são decorrentes de um princípio, de que nenhuma sociedade existe sem um contrato social que indique direitos e deveres para todos os agentes, desde aquele que é cidadão até aquele que governa. Assim como existe um contrato não social, mas um contrato espiritual entre nós e Deus para cumprimento do mandato espiritual. Assim como também existe um contrato social no sentido familiar, onde pais e filhos, marido e mulher têm papéis e funções definidos das Escrituras. E assim a família, a igreja e o governo, as 3 esferas do governo de Deus na terra, se estabelecem. Aqui nós vamos encontrar, no final de todo esse processo, que começa com a leitura da lei do Senhor, aquele texto que nós acabamos de ler, é que depois de ler a lei do Senhor, eles chegam no capítulo 9, verso 38, e dizem assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e verdadeira, escrevemos isso, vamos selar, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes irão firmar este pacto renovado com Deus, essa aliança renovada com Deus. E aí, quando chega no versículo 28, você vai ver que o pacto e essa aliança vai descendo às camadas mais simples, porque diz assim, no versículo 28 do capítulo 10, e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, consciência do que estavam fazendo, firmemente aderiram a seus irmãos. E os seus irmãos e os nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Em outras palavras, eles repactuaram com Deus. Eles combinaram novamente como é que tinha sido a relação, ou como seria a relação com Deus. E faz todo sentido, sabe por quê, irmãos? Porque o motivo que os tinha levado
a ficar cativos na Babilônia não tinha sido outro, não era porque Israel era um país pequeno e grandes impérios estavam ao seu redor, eles não tinham exército suficiente para se defender. Não era por isso, não tinha sido por isso. Não tinha sido porque, de alguma forma, eles não tinham poder econômico nem político para fazer frente àqueles grandes impérios babilônicos, medo e persas. Porque várias vezes Israel esteve na desvantagem numérica, diante do Egito, diante dos grandes impérios. Mas quando eles estavam pactuados com Deus, firmados na aliança, como alguém já disse, John Knox, o fundador do presbiterianismo na Suíça, Escócia, quando um homem está do lado de Deus, seja quem for que estiver do outro lado, ele é minoria. A razão que eles tinham sido levados cativos era porque justamente 70 anos antes, eles tinham quebrado essa aliança. Deixa eu lhes dizer uma coisa, irmãos, quando esse país aqui, chamado Brasil, ainda que não foi descoberto, ainda que não foi colonizado, ainda que não tenha sido estruturado desde o começo da sua história, como uma nação cristã, lembre-se das suas aulas de história, que no dia 21 de abril de 1500, quando os portugueses chegaram nesse lugar, o primeiro ato que eles fizeram foi em Vera Cruz fazer uma missa, a missa do descobrimento. O que eles estavam dizendo quando fincaram aquela cruz, independentemente de equívocos doutrinários daqui ou dacolá, mas o que eles estavam firmando era que esse país seria um país debaixo da bênção do Deus que tinha enviado o seu Filho naquela cruz. Mas o que é que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos que hoje estamos como um país que tem hostilidade, pavor a tudo que se refere a Deus, a tudo que se refere à Escritura de Deus, a tudo que se refere ao nome de Deus. Nós temos escolas onde não se pode mais orar, mesmo que você seja cristão. E por isso os nossos presídios estão cheios de jovens que vêm delinquir contra a lei porque não tiveram estrutura, nem mesmo em casa, e nem mesmo na família, e nem mesmo na escola. O que é que nós temos hoje, irmãos? A semelhança daquela época, um país que se esquece cada dia mais de Deus, que se esquece mais do mínimo temor a Deus, se esquece que esse país não precisa ser um país religioso para ser um país que respeite a fé religiosa do povo. Não precisa que todo o povo seja cristão para entender que ele só chegou onde chegou, aos troncos e barrancos, porque ele começou a partir de toda uma cosmovisão judaico-cristã que formou todo o Ocidente. A ciência só existe porque existe cristianismo. O sistema de governo que nós temos é um sistema de governo que é baseado em grande parte em estruturas que foram criadas pelo judaísmo e pelo cristianismo. Um livro recentemente publicado pela professora Inês Cunha, chamado A República Hebraica, de uma obra americana com um título um pouco diferente, mostra como todo o fundamento da democracia, onde havia um rei, o ofício real, onde havia um profeta e onde havia um sumo sacerdote, é o início, a semente daquilo que nós chamamos de três poderes, que é o sistema de governo no qual nós estamos. Aquela Constituição americana que se tornou, em 1776, o grande documento da liberdade, que separa o Estado da Igreja e que tornou o Estado laico, no entanto, foi subscrito por pelo menos 2 pastores presbiterianos. E lá estão as palavras que fazem, em grande parte, ainda hoje, a salvação e o livramento dos Estados Unidos, quando eles dizem que estão debaixo de Deus, e é debaixo de Deus, sob o auspício de Deus, que eles são uma nação. No entanto, o que nós temos no Brasil é uma hostilidade cada vez maior. Há aquelas coisas que são de Deus, e assim como esse povo, temos quebrado essa aliança nessas 3 esferas.
tem havido uma tentativa de desconstrução da família. A família é a esfera mais inicial que alguém pode ter. É a base. Família não é o que o Estado diz que é família. Família não é o que os estados dizem que são família. Família não é o que eu penso que é família. Família não é o que costumes e cultura dizem ser família. Família é o que Deus criou. E Deus criou de maneira muito clara. E quando nós começamos a tirar essa base, nós estamos quebrando uma aliança que fizemos com Deus. Como nação, como pessoas, como famílias, como igreja. Por isso, depois de construir muros e aparelhar o templo para o culto, eles começam a renovar a aliança que eles tinham assumido confiar e obedecer em relação a Deus, que eles tinham quebrado durante muito tempo, e Deus enviou os profetas dizendo: não vai dar certo isso, vocês estão quebrando a aliança, eu vou levar vocês cativos pelos povos, e que agora, 70 anos depois, convencidos de que só um milagre tinha acontecido, tocando o coração daquele homem para liberar Neemias e Esdras para reconstruir, agora eles tinham que repactuar. E aí eu gostaria de olhar com você justamente esses 3 aspectos pelos quais eles renovam a aliança de Deus, ou com Deus. E o primeiro deles é a renovação por meio de um retorno à palavra de Deus como regra de fé e de prática. Volte os seus olhos novamente para Neemias capítulo 8, a partir do verso 1. Eu espero que você não se canse se eu continuar lendo muito a Bíblia. Eu prefiro que a Bíblia fale do que eu fale. E por isso, esse capítulo eu vou simplesmente, ou nesse ponto do meu sermão, eu vou simplesmente ler o que aconteceu. E você vai entender o que significa voltar para Deus e para a palavra dEle e entendê-la como regra de fé e prática. Olha o que é que diz. Quando eles pedem, então, no versículo 1, que Esdras leia, Esdras, versículo 2, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam, e era o 1º dia do 7º mês do ano. E ele leu no livro, neste livro da lei, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva da manhã, desde a hora que amanheceu, até o meio-dia, 6 horas, lendo a lei do Senhor. E diz o texto que quando ele estava lendo ali, estavam em pé, desculpe, me perdi. Isso. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito. Primeira vez que a palavra púlpito acontece na Bíblia. Não era de acrílico, era uma plataforma de madeira que fizeram para aquele fim. Praça cheia de gente, coloca uma elevação para que as pessoas vejam o sacerdote mesmo de longe. E estavam em pé junto a ele várias pessoas que estão descritas aí, no verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. 6 horas em pé, ouvindo a lei do Senhor. No costume judaico, assim como no nosso que nós herdamos, quando algo está acontecendo, ou quando alguém mais importante do que nós entra no recinto, os nossos pais nos ensinavam: meu filho, fique de pé e cumprimenta a pessoa. Ficar sentado, só o rei. E os súditos que estavam podiam ficar de pé. No costume judaico que nós herdamos, quando algo importante está acontecendo, nos colocamos de pé, numa posição de sentido, de atenção, de subordinação àquilo que está acontecendo. Eles estavam de pé. E diz o texto que Esdras, versículo 6, bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu. Ele fez uma oração e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se
e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Numa época em que crente ainda se ajoelhava. Havia alguns homens junto dele, Jesua, Bani, Serebias e aí outros, e estavam alguns de lado dele, como levitas, que ensinavam o povo a lei, e o povo estava no seu lugar. Esdras pregava e o povo ouvia interpretações, aplicações por parte dos levitas que estavam espalhados ali. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, verso 8, de maneira que entendessem o que se lia. Quem era Neemias? Era o governador, e o governador estava, não falou nada, mas escutou a lei do Senhor. E diz o texto que Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Já tinha passado a época de chorar, eles já tinham lamentado diante das palavras da lei do Senhor, colocado o rosto em terra, mas agora Esdras diz: se levantem, esse dia não é dia de choro, esse dia é um dia de alegria, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E aí ele dá uma ordem: vão, comam carnes gordas, tomem bebidas doces, verso 10, enviem porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus, portanto não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Havia um momento de quebrantamento quando eles se confrontavam diante daquilo que a lei apontava como pecado deles. Mas também havia um momento de celebração, quando eles entendiam que ler a lei era uma repactuação da aliança que eles tinham com Deus. E aquilo faria diferença no coração deles, eles sabiam que agora eles eram povo. Porque não eram povo apenas porque os muros estavam levantados, porque o templo estava reconstruído, porque prosperidade material não faz de um povo feliz. Nos últimos anos nós tivemos talvez um dos maiores ciclos de prosperidade material que o Brasil enfrentou, mas ao mesmo tempo que nós éramos prósperos, hoje nós sabemos o que estava acontecendo nos bastidores, e mais do que isso, esse país embriagado pelo consumo, embriagado pela prosperidade, foi se esquecendo paulatinamente de Deus. Trace uma linha e veja. Porque não é a prosperidade dos muros levantados, do templo reconstruído, da taxa de juros baixa, do dólar baixo, da possibilidade de viajar, de comprar. Sabe, irmãos, quando eu escuto e vejo alguém dizer assim, que a base para a reconstrução do Brasil é voltar a estimular o consumo das famílias, eu digo sim, não! Porque não é possível que uma nação prospere do ponto de vista econômico se ela não for uma nação poupadora. Porque é quando a nação não precisa do dinheiro agiotado pelos grandes grupos econômicos que ela não paga os juros que ela paga. Muita gente diz assim, fulano de tal vai baixar os juros. Tem gente até dizendo e prometendo que vai tirar gente do SPC, fazendo condomínio de devedor. Ora, se o sujeito não paga a própria dívida, ele vai comprometer-se pela dívida do outro. O erro está, irmãos, em entender que nós somos prósperos quando consumimos. Não! Porque o banco empresta com juro alto, porque o governo, que deve muito, porque é perdulário, está disposto a pagar uma taxa de juros alta. O dinheiro do banco é o produto que ele vende. E ele não vai vender a você, que é um devedor temerário, quando pode vender ao governo, que tem uma máquina de fazer dinheiro. Por isso que o seu juro é alto, enquanto que o do governo, eventualmente, é mais baixo do que o seu. Às vezes a gente não acha que isso tem a ver com a Escritura, mas tem. Sabe por que tem a ver com a Escritura? Porque é a base de um povo que poupa. É aquela base de Provérbios capítulo 6, quando Deus adverte o preguiçoso e o perdulário,
que ele deveria ir à formiga, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. É princípio bíblico poupar para as vacas magras quando você estiver nas vacas gordas. Foi assim que José, comandante, primeiro-ministro do Egito, fez aquela terra prosperar, mesmo sendo uma terra pagã. O governador, que era Neemias, não vinha para o momento de culto para pedir voto, para dar uma palavra. Ele vinha para ouvir a Escritura, porque ele, no seu governo, era apenas e tão somente um servo do povo, sendo servo de Deus, porque é assim que é a verdadeira doutrina, e a cidadania cristã entende que aqueles que servem o povo como servos acima de tudo de Deus. Daí porque, quando eu coloco alguém num cargo de governo, eu deveria avaliar o quanto temente e dependente de Deus essa pessoa é. Ela pode não ser da minha igreja, mas se ela não entende que a autoridade que ela tem não teria, se do céu não lhe fosse dado, ela não vai temer fazer qualquer coisa contra Deus e contra a palavra de Deus. Então a gente encontra o governador Neemias, verso 9, Esdras, o sacerdote, o escriba, os levitas que ensinavam todo o povo, eles consagram aquele dia, vão feliz comer, beber, enviar poções e regozijar-se. Eles entendem, irmãos, que a essência da reconstrução está no retorno à palavra de Deus. O Brasil não precisa de candidato A, B ou C. O Brasil não será feliz com candidato A, B ou C. O Brasil será feliz nos termos da Escritura, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. É disso que nós precisamos. E embora a nossa escolha seja muito difícil, é preciso que a gente leve em conta esse critério, porque esse critério foi quebrado nos últimos anos, e não apenas por aqueles que estavam governando na esfera federal, foi quebrado por governos anteriores a eles, e por grupos políticos e econômicos que estão no país há muitos anos. Eu vou ser bem explícito. Não coloquem só a culpa no PT, porque antes do PT, o Brasil teve uma chaga chamada PMDB, que ganha dinheiro e explora esse país há muitos anos. E que quando era governo Fernando Henrique Cardoso, estava ali juntinho para mamar nas tetas do governo. E agora que quando foi governo do PT, estava juntinho para mamar nas tetas do governo. E quando for qualquer governo, vai estar juntinho mamando nas tetas do governo. Porque não há temor a Deus no coração desse povo. Não troquem uma ideologia por outra, porque ideologia nenhuma salva essa nação. Também não mantenham uma ideologia hostil ao Evangelho. A igreja de Jesus Cristo precisa ser voz profética, apontar o erro e apontar que o povo precisa voltar-se para Deus. Essa é a nossa missão, como igreja. E por isso Deus exige de nós santidade, porque se dentro de nós fazemos coisas piores ou semelhantes aos que fazem lá fora, que autoridade nós temos de apontar os erros? Eu particularmente tenho uma visão muito clara, irmãos. Nós estamos sofrendo como igreja de Jesus Cristo na face da terra, particularmente nesse país, porque nos tornamos cada dia mais uma igreja próspera financeiramente, próspera materialmente. Nunca tivemos as condições de proclamar o Evangelho como temos hoje no Brasil, mas ao mesmo tempo que temos essa prosperidade, a vida cristã piedosa, a vida de jejum, de oração, de compromisso com Deus e com a sua palavra foi se diluindo. A igreja foi perdendo o sal, a igreja foi perdendo a capacidade de iluminar. E quando Deus pesa a mão sobre a nação, a igreja sofre como esses sofreram quando foram levados cativos. E sabe qual o compromisso que Deus tem com você como igreja? Sabe qual o compromisso que Deus tem com a igreja presbiteriana? Sabe qual o compromisso que Deus tem com a igreja evangélica? Sabe qual o compromisso que Deus tem com a religião protestante? Nenhum!
Deus tem compromisso consigo mesmo, com a sua palavra e com um povo que se chama pelo seu nome, esteja dentro ou fora da igreja. E é por isso que muitas vezes, do ponto de vista institucional, nós não cumprimos aquilo que deveríamos cumprir. Agora não. Em Neemias, com Esdras lendo a lei, o povo foi ouvindo aquelas coisas, foi lembrando do que eles tinham feito 70 anos antes, das advertências dos profetas, de que eles corrigissem os seus caminhos, porque se não corrigissem, iriam ser levados cativos. O povo se quebrantou, botou a cara no chão, chorou, confessou pecados, e aí Esdras disse: agora que vocês entenderam o peso da lei do Senhor, quando você faz uma aliança com Ele, que é um Deus gracioso, mas também um Deus que exige obediência, agora vocês podem celebrar. E aí nós partimos para o segundo aspecto dessa reconstrução nacional, que acontece de uma maneira um tanto quanto sutil. A partir do verso 13, diz que no dia seguinte houve outro ajuntamento, e os líderes de cada família, de todo o povo e os sacerdotes, que continuaram lendo a lei do Senhor, acharam escrito no versículo 14, diz, que na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel, em uma determinada época do ano, habitassem em cabanas durante a festa do 7º dia, também conhecido como a festa dos tabernáculos. O que era a festa do tabernáculo? Se você for hoje em Israel, você vai ver. Eu tive o privilégio de ver isso em 92, quando eu fui para Israel. Os hotéis mais luxuosos, as casas mais luxuosas, um costume curioso, nos pátios dos hotéis, umas cabaninhas, feitas de palha mesmo, de palmeira, onde as pessoas passavam algumas horas do dia, no calor, não no ar-condicionado. Esse era o costume da festa dos tabernáculos. E o que é que a festa dos tabernáculos ensinava nesse momento de reconstrução nacional? Ensinava uma consciência que todos nós temos que ter da fragilidade e da transitoriedade de qualquer projeto humano. Quando a festa dos tabernáculos foi criada para que, quando o povo chegasse na terra prometida, construísse a sua casa de 2 pavimentos, com ar-condicionado, água encanada, aquecida, controlada pelo iPad para iluminar, baixar a temperatura e assim por diante, eles não se esquecessem que um dia, e da vida toda, eles seriam sempre peregrinos na terra. E nada melhor para eles lembrarem disso do que uma casa provisória como uma cabana. Nada melhor do que eles entenderem que, por mais prósperos que eles fossem, nenhum projeto humano deixa de ser frágil e transitório, porque é passageiro, porque o nosso reino não está nessa terra. Veja, o texto diz, no verso 15, a ordem era que eles publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. E aí o povo saiu, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus. Resolveram acampar na praça da Porta das Águas, na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E a alegria vinha de quê? De perceber, queridos, que a vida é transitória e aquela representação de uma cabana nos faz ser humildes e menos apegados a este mundo. Qual era o grande erro de Israel? Qual poderia ser o grande equívoco que eles poderiam cometer? É que, tendo passado a desgraceira que eles passaram na Babilônia, passando a grande miséria que eles passaram em Jerusalém, porque os muros estavam destruídos, que agora, quando os muros fossem reedificados, o templo fosse restaurado, ouro nas paredes do templo, em todos os adornos do templo, tudo acontecendo de maneira perfeita, eles achassem que o futuro deles estava encravado ali. É o mesmo equívoco que nós podemos cometer, irmãos.
Quando a vida vai muito bem para a gente se apega à vida. E se esquece que a gente é forasteiro e peregrino. Quando a gente ganha mais dinheiro e ao invés de ser mais generoso para outros conhecerem a Deus, a gente consome mais. A gente se torna mais ambicioso, mais egoísta, mais preso às coisas deste mundo. Havia o perigo que agora que a prosperidade voltaria para eles, que eles simplesmente se esquecessem de Deus e da transitoriedade da vida, que eles esquecessem também de que qualquer projeto humano é transitório. Queridos, a nossa pátria está nos céus, o nosso reino e o nosso rei é o Senhor Jesus. Quando eu vejo gente visceralmente, como se estivessem vivendo da vida e da morte, lutando por algo que é transitório, que vai passar como já passou, outros tantos, eu fico imaginando, está ficando chato viver no Brasil nesses dias, irmãos, está ficando assim enjoado. Uma coisa é ter consciência política e social, uma coisa é a gente trabalhar de acordo com aquilo que a gente crê que é a melhor opção para o país, outra coisa é você tornar isso uma batalha, uma cruzada, em que você ofenda as pessoas, em que você não tem outro assunto, em que você se torna um cara chato, e tudo isso porque você está achando que a solução do Brasil é que fulano ou cicrano seja eleito. Eu quero dizer para você, não, não é. Novamente, eu quero dizer, não, não é. Pode ser que melhore, mas pode ter certeza que seja um ou seja outro, com o decorrer do tempo, vai ficar claro para você que o projeto é limitado, que não vai produzir aquilo que você imaginou, que vai ter injustiça, que vai ter corrupção, que vai ter violência, porque o problema é que quando a reconstrução nacional não vem de dentro para fora, de cima para baixo, qualquer projeto humano é falível e temporário. Não matem por isso, não morram por isso, não percam a consciência de que Deus reina, seja o que vier a acontecer. Sim, defenda o seu ponto de vista, sim, vote naquilo que você acredita, sim, exerça a sua cidadania, não somente nesse período eleitoral, mas não coloque suas esperanças nisso, sabe por quê? Porque a história está cheia de exemplos de gente que confiou no homem, e a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro e faz do braço humano a sua força, seja de um lado, seja do outro. Em terceiro e último lugar, a essência da reconstrução é quando nós voltamos para a palavra de Deus, quando temos consciência da fragilidade e transitoriedade de qualquer projeto humano e quando estamos dispostos a realmente começar de nós uma mudança. Veja o que acontece no capítulo 9. Depois de eles celebrarem o tabernáculo, no dia 24 daquele mês, eles se ajuntaram como filhos de Israel, com jejum e pano de saco, a maneira que eles expressavam arrependimento, e jogavam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e aí em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Vem uma relação de homens que participaram disso. E aí eles oravam e diziam assim, verso 6, só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E aí ele vai fazendo uma oração que é uma espécie de história da origem da aliança que Deus havia feito com eles. E tudo isso é feito por eles para conduzi-los a uma atitude de arrependimento e quebrantamento. No início dessa mensagem, eu mencionei o chamado milagre do rio Reno, referindo-me à reconstrução da Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial. Mas eu quero apresentar um outro milagre para você. E você vai entender que esse outro milagre é muito melhor do que aquele outro.
Entre 1950 e 1953, houve uma guerra aberta na chamada Península da Coreia. Aquela guerra que ainda hoje está aberta, porque não foi feito nenhum armistício, nenhum tratado de paz, e que você tem visto nos telejornais uma aproximação, deixou a Península Coreana dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que hoje é quem é, estava profundamente empobrecida, tanto quanto a Coreia do Norte. Só para os irmãos terem uma ideia, naquela época, nós estamos falando de 60 anos atrás. Naquela época, a Coreia do Sul tinha um PIB que era semelhante a países africanos, dos mais pobres. Hoje, depois de apenas uma geração, o país chamado Coreia do Sul é a 4ª maior economia da Ásia, a 11ª maior economia do mundo. Não tem uma gota de petróleo. É o 4º maior importador de petróleo do mundo. Os analistas dizem que daqui a 20 anos a Coreia estará entre as 5 maiores economias do mundo. Alguns chamam isso do milagre do rio Han, porque o rio Han é o rio que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Eu vou lhes dizer o que aconteceu. Nessa época de 1950 a 53, havia na Coreia do Norte e do Sul missionários que pregavam a palavra de Deus. Missionários de vários países. A Coreia foi um lugar que recebeu milhares de missionários. A Coreia recebeu mais missionários do que o Brasil. Quando houve a guerra, eles foram expulsos da Coreia do Norte e tiveram que se refugiar na Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte estava sob o domínio comunista da China e da União Soviética. E a Coreia do Sul estava com liberdade, inclusive de pregar o Evangelho. Eles começaram a pregar o Evangelho. Eles começaram a pregar o Evangelho e a orar pelo país. Eles começaram a pregar o Evangelho e a orar pelo país. Eles começaram a enfatizar a consciência que a igreja tinha de educar as gerações. Hoje, um dos melhores sistemas educacionais do mundo é o sistema da Coreia do Sul. Em todos os índices que você encontrar, meninos e meninas coreanas se destacam em matemática, em física, em química, em todas as disciplinas. Muitas dessas escolas são escolas confessionais. A maior igreja presbiteriana do mundo está na Coreia do Sul, tem 126 mil membros. A maior igreja do mundo está na Coreia do Sul, uma igreja Assembleia de Deus que já passou de 650 mil membros. A maior universidade confessional presbiteriana está na Coreia do Sul. Eles começaram a pregar, educar o povo, criar consciência de formação de identidade nacional, à luz da palavra. Há igrejas que têm reuniões de oração desde o momento em que a guerra separou as duas Coreias. O que vocês estão vendo hoje não é obra de Donald Trump, mas obra de um povo que nos bastidores orou por aquela nação, de uma igreja que se comprometeu em santidade. Hoje, irmãos, em qualquer dia da semana, não é no domingo não, você vai a uma dessas igrejas e você encontra reuniões de oração de 5, 10, 15 mil pessoas, de 5 horas da manhã, orando pela nação, pregando o Evangelho, sendo igreja e influenciando a nação. O milagre do rio Han não foi dinheiro que injetaram como na Europa e no Japão, porque dinheiro e prosperidade política, econômica e social pode e facilmente afasta o homem de Deus. Mas o milagre do rio Han foi uma igreja que entendeu que é sal da terra e luz do mundo. E quando uma parte daquela península, que era um país só até então, se separou e o norte disse não ao Evangelho, você vê hoje a diferença da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, porque existe miséria quando Deus não é o centro de uma nação.
E existe prosperidade quando o povo se volta para Deus. Essa é a diferença. Esse é o milagre que eu quero ver no Brasil. O milagre de um povo como vocês, como nós, como a igreja, que tem consciência política, mas acima de tudo entende que a maior obra que nós podemos fazer, irmãos, é fazer aquilo que só a igreja pode fazer. Porque partido político nenhum vai convocar reunião de oração de 5 horas da manhã. É a igreja que tem que fazer isso. Candidato político nenhum vai pregar o evangelho como você pode pregar no seu ambiente de trabalho. É você que tem que fazer isso. E como aconteceu tantas vezes antes na história, de um em um, de família em família, de pedacinho em pedacinho, Deus vai fazendo uma obra maravilhosa de reconstrução nacional. Essa série de 3 mensagens, irmãos, não é uma série de desencorajamento. Eu afirmei na primeira, na segunda e vou afirmar na terceira. Eu não tenho dúvida de que o Brasil está na palma da mão do Senhor, Deus da história e do tempo. E não tem ninguém que pode tirar esse país das mãos de Deus. Ele pode sim sofrer por más escolhas que nós fizemos ou que nós faremos. Mas Deus não será pego de calças curtas. Deus está no controle. Se Ele precisar colocar, preste bem atenção, se Ele precisar colocar um faraó que não conhece Moisés para aumentar a opressão sobre a sua igreja, desde que a igreja se quebrante, vá para o chão e ao pó, e se volte para Deus, Ele fará, com o seu voto ou sem o seu voto. Não significa que você deve votar relaxadamente. Significa apenas uma coisa: que não ache, em momento algum, que no dia 7 de outubro, ou se tiver um segundo turno, a solução do Brasil terá vindo por meio de um homem ou de uma mulher. Ele virá quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus pecados e voltar para mim. Essa é a parte que a igreja pode e deve fazer. E é isso que eu convido você a fazer. Continue empolgado naquilo que você acredita, mas não acredite além daquilo que você precisa acreditar a partir da palavra de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos a Deus. Ó Deus amado e querido Pai, nós temos plena certeza, Senhor, que mesmo na nossa limitação, e ainda que minhas palavras não tenham sido tuas palavras na totalidade, porque sou homem falho e imperfeito, a tua palavra que foi exposta nessas 3 semanas, certamente nos dá um norte para nos voltar para Ti. Ó Deus amado, tenha piedade do nosso país, tenha compaixão do que vai acontecer, seja de uma forma ou de outra. Preserve esse país da ilusão de achar que pode ser próspero sem Ti. Não nos permita invejar, ó Pai, nações que são prósperas, mas à custa de tanta incredulidade, falta de piedade, secularismo, relativismo, hostilidade a Ti. Essa prosperidade nós não queremos para o Brasil, Pai. Não queremos para nós, não queremos para a nossa família. O que nós queremos é que esse país se volte para Ti, Senhor. E que aquele ou aquela que o Senhor vier a pôr no governo de um Estado, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado e na Presidência da República, seja pelo menos temente a Ti, Pai. Não vá contra a Tua palavra, mas também tenha, Senhor, competência e capacidade de reunir homens e mulheres de bem nesse país, para reconstruir essa nação que está dividida ao meio, Pai, correndo riscos tremendos
de nunca mais conseguir se ver como uma única nação. Pai, nós nunca enfrentamos uma guerra que nos humilhou diante de uma potência estrangeira. Ainda que haja fome e miséria, Pai, nós nunca enfrentamos a miséria e a fome de um domínio estrangeiro sobre nós, ó Pai, como outras nações enfrentaram, e que as humilhou, Pai, levando-as ao desespero. Nós não queremos e pedimos misericórdia, passar pela situação de vermos uma guerra interna, uma luta que nos separa como nação. Há aqueles que estão longe de Ti e hostis a Ti, em grande parte porque estão deixando que o pecado dos seus corações guie as suas decisões de vida, em grande parte também porque olham para nós e precisam ver mais capacidade de viver uma vida de piedade e santidade, como sal e luz, como tua igreja deve ser. Ó Deus, nós não podemos decidir por eles, mas como igreja nós podemos decidir ser mais quebrantados, mais piedosos, mais comprometidos, mais arrependidos, mais contritos diante de Ti, menos deslumbrados com os poderes deste mundo, porque eles são passageiros como este mundo é passageiro. A Tua palavra diz: não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que nós entendamos, ó Pai, que há sim uma cidadania a ser exercida, mas não que aqui reside a nossa esperança de vida. Ajuda-nos, ó Pai, e tenha misericórdia do nosso país. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.